Mesa. Docentes no Brasil continuam sendo formados em cursos teóricos, sem preparação prática para dar aulas, na maioria das vezes à distância. Como melhorar esse cenário, já que o professor é responsável por 60% do resultado dos alunos? Quais políticas públicas podem valorizar a carreira docente com melhores salários e mais atratividade? Para discutir essas questões, chama ao palco Fernando Abrúcio, pesquisador e professor da GV, São Paulo. Quer deixar sua bolsa aí, Bruce? Quer deixar ali? O Haroldo Correia Rocha, líder do Movimento Profissão Docente, membro do Conselho de Gestão da Educação do Estado de São Paulo. E a Silvia Lima, especialista em formação de educação e gerente de advocacy do Instituto Ayrton Senna. A Bruce chegou no laço aqui, não vou comentar, mas a gente tinha que seguir, porque como a gente está transmitindo ao vivo, a gente ia começando, mas você chegou na hora. A gente chegou certinho, 17h10. Tudo bem, obrigada. Eu vou começar até perguntando, como você não estava aqui, perguntando para eles que ouviram o ministro, hoje cedo o ministro falou aqui sobre políticas para valorização do docente. Eu queria primeiro começar, vocês estavam aqui, vocês escutaram, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, Haroldo e Silvia, o que vocês acharam dessa ideia? Ele já tinha falado da questão da bolsa, né, para quem tivesse uma nota alta no Enem, e fosse fazer licenciatura. Já tinha falado também da questão... Qual que era? A bolsa, a questão da... Agora estou até me esquecendo, que eu estou lembrando da outra dos mais médicos. Pé de meia das licenciaturas e mais professores. Sim, o concurso nacional. E o que ele falou de novidade foi o que ele chamou de mais médicos para professores, que seria levar professores para as áreas que mais precisam e também de áreas, né, de física, química, de áreas que não têm algumas áreas específicas. Né? Esse que ele chamou de mais médicos. Queria que vocês comentassem se as políticas se são suficientes, se são interessantes, como é que vocês avaliam, na opinião de vocês. Quer começar, então, boa tarde a todos, todas que estão acompanhando aqui presencialmente e também de forma online. Quero agradecer a oportunidade de participar desse painel, ao Estadão, à Renata e ao próprio Instituto Ayrton Senna, que aqui estou representando, e comemorar e parabenizar a oportunidade de estar nesse painel com o professor Fernando Abrúcio e o professor Haroldo Rocha. O ministro Camilo Santana trouxe algumas iniciativas que são passos, né, são alguns passos fundamentais para rever essa questão e um desafio que nós estamos tendo em relação à formação de professores. E mais que isso, né, eu vou trazer aqui um destaque de algo que está sendo mapeado, que é o apagão de professores, né, um desafio aí previsto para em torno de 2040, a diminuição de 235 mil professores. Porque tem aí um desinteresse dos jovens em fazer licenciatura, um desinteresse, talvez até um próprio desafio. Tem também a questão de professores que iniciam, né, o seu trabalho como docente e vivenciam alguns desafios nesse início e abandonam, a aposentadoria e até essa questão de não ser atrativo. Então, o que o professor Camilo Santana trouxe como alternativas podem ser alternativas. O pé de meia, ao pensarmos no quê? Na questão no pé de meia das licenciaturas, né? É um jeito de estimular que jovens que saem do ensino médio queiram, né, ingressar ou tenham interesse de ingressar nas licenciaturas. E diminuir também, né, como ele até trouxe, esse desafio de termos um número grande desses professores que se formam sendo formados via EAD. Então, o pé de meia, ao destacar essa questão de R$500 mensais, mais a bolsa ao longo do período que ele está cursando, pode ser uma iniciativa. Mas... Acho que é um valor suficiente? 500? O riso aqui, né, já responde. Não é um valor suficiente, né? Por que um professor? É uma pergunta assim, por que um professor ou quem deseja ser professor vai fazer uma licenciatura via EAD? Porque ele quer? Precisa trabalhar, né? Ele não vai ganhar só R$500 nesse trabalho. Ele né? precisa trabalhar,
né, tem esse desafio também do tempo, do valor dos próprios cursos presenciais. Então, R$ 500 ajuda, mas não responde a esse desafio, né? Então, precisa ser pensada essa questão. Mas é uma iniciativa. E ele trouxe também uma outra iniciativa, que é essa questão de mais professores, e é um ponto, né, a ser cuidado também, porque a gente já identifica hoje, não só regiões norte, nordeste, mas vamos pegar São Paulo mesmo como exemplo. Algumas diretorias de ensino que estão em regiões mais distantes no estado de São Paulo têm também desafios de encontrar professores. Por quê? Porque professores que são mais experientes e que poderiam contribuir assim, de forma mais efetiva para a formação dos estudantes, eles normalmente não vão para essas regiões, não vão para a periferia, não vão dar aula à noite, ou dependendo do horário, entende? Então, assim, pensar nesse programa que ele está chamando de mais professores pode ser uma alternativa. Mas a resposta, complementando, e que eu gosto de uma frase da professora Kátia, da Secretaria de Educação Básica do MEC, ela fala: não há respostas fáceis para problemas complexos. Haroldo. Renata, eu acho muito positivo que o Ministério da Educação, não só a figura do ministro, estejam olhando para o professor. Não só pela instituição que eu lidero, mas pelo desafio de país. E é bom porque, se a gente olhar as falas no início do ano passado, praticamente não tinha professor, né? Era alfabetização, tecnologia e integral. Então, isso entrou na agenda, muito positivo. Tem ações importantes, como o novo ENAD, como a Resolução 04, que são diretrizes, mas, assim, o ministro falou hoje aqui, ele até avançou a bruxa um pouco, falou: vou tomar um puxão de orelha, que eu falei além do que o governo amadureceu. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o que vai, né, a forma concreta que vão ter essas ações. Agora, a princípio, uma avaliação geral é que são tímidas, sabe? Por quê? Porque quando a gente olha nos últimos 30 anos, a gente teve avanços extraordinários na educação brasileira. A gente tem que reconhecer isso. Mas as medidas que foram adotadas de lá para cá vão perdendo tração, vão perdendo efeito, né? Eu vou citar algumas coisas só para ilustrar. O SAEB tem 34 anos, o IDEB tem 17. Tá? A experiência de Sobral tem 25 anos, que é o que a gente está disseminando. A experiência do integral que vem de Pernambuco tem 20 anos. Então, isso é importante? Mas o momento da educação brasileira, o momento da sociedade brasileira, o momento do mundo, exige que a educação tenha mais ousadia. Precisa ir além das coisas que já são conhecidas, né? E aí eu volto ao professor, assim, se você olhar as melhorias que nós tivemos de aprendizagem, e essa pesquisa que foi divulgada pelo MEC, da alfabetização, né? Quer dizer, nós avançamos na alfabetização, mas está longe da gente poder descansar. 56% das crianças alfabetizadas no segundo ano, gente, é desesperador. Isso precisa de medidas mais radicais, né? O próprio ensino médio, um dia desse nós fizemos um estudinho para discutir com o Piauí, que é uma rede que nós estamos apoiando na formação de professores. No ensino médio, os estados que cresceram, né, a maior parte do crescimento vem do fluxo, que é ajuste estatístico lá de matrícula, etc, etc. E crescer na avaliação, você está dizendo. O crescimento de aprendizagem é muito pequeno. Uhum. É muito pequeno. E aí, falando da alfabetização e falando do ensino médio, é que vem a questão. O Brasil só vai melhorar a aprendizagem se tiver um foco nos professores, né? Porque tem professor em todos os momentos. A gente falou aqui no infantil, na alfabetização, na educação profissional. Sempre surge a questão do professor. E aí eu já pego um gancho aqui do profissional. O professor tem que ser visto como um profissional que precisa ter certas competências, e os cursos têm que ser profissionalizantes. Precisam ser, e não são, né? Eu diria o seguinte: a formação inicial no Brasil está na UTI. Eu vi aqui, a parte da manhã, a fala do infantil, da alfabetização. São pedagogos. A maior indefinição que nós temos no Brasil em termos de formação inicial é pedagogia.
E vou trazer uma coisa aqui que eu tenho certeza que vocês não pensaram. O problema do EAD não é só que a menina, a maioria são meninas, né? Ficam atrás de uma tela assistindo alguma coisa gravada e sequer vão à escola, né? O problema maior é que esses cursos, né, de custo baixíssimo, vão matando as boas escolas. As escolas de pedagogia que têm alguma tradição de fazer boa formação estão fechando as portas, porque não tem aluno. Entendeu? É uma concorrência predatória. E isso deixa a gente inviável do ponto de vista de melhoria da educação, porque o infantil, né, tudo foi falado aqui hoje, encaixa bem. E a fase do primeiro a quinto ano, né, com a discussão da matemática. Queria fazer acordo com a sua fala, com a fala da Kátia, que está ali ainda. Quer dizer, é um absurdo que um país como o nosso, tá certo? Que vê, né, todo mundo sabe que na pedagogia não se trabalha matemática. Cansei de ouvir isso de professor e de faculdade, entendeu? E continua. A gente fala de alfabetização, mas é só pensando na língua, vai ler e escrever. E a matemática? Aí você olha no ensino médio, 5% dos alunos que saem lá, 3%, é que são proficientes. E são esses alunos, os de menor, talvez os não proficientes de matemática, é que vão ser professores de pedagogia, vão ser pedagogos. Então, assim, tem um ciclo vicioso aí que é desesperador. Então, voltando ao ponto, me parece que o país não está conseguindo se indignar, né? Eu, às vezes, converso com o pessoal dessas empresas de financeiras, né, que querem investir em educação matemática, financeira. Eu digo para eles, caramba, você vai ensinar educação financeira para o analfabeto em matemática? Por que vocês não ajudam o país a achar um caminho? Então, assim, eu acho que, né, o ministro, muito bom que ele, né, o MEC botou a cabeça no professor, está muito tímido, embora tenha medidas importantes. O que vem aí, que ele falou aqui hoje, me parece muito tímido pelo tamanho do desafio. Não, até onde eu saiba, não tem ninguém pensando em uma solução para a pedagogia, tá? E eu acho assim, que isso é uma coisa que a gente tem pensado, inclusive no nosso trabalho de profissão docente. A gente não vai resolver o problema se as redes públicas não assumirem parte da responsabilidade da formação inicial, né? A última mesa aqui falou o seguinte, de que as empresas têm que trabalhar com as escolas, o público com o privado, para fazer uma boa formação. É o mesmo princípio. Se as redes, e isso, Renato, é um trabalho que nós fazemos já com 23 redes, concretamente, organizar o estágio. As meninas e os meninos que não fazem estágio. É declaratório para o INEP, mas não dá. 19% dizem que fazem as 400 horas, que já é pouco, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de sensibilização para que as redes se organizem para receber, abraçar os jovens que estão fazendo licenciatura. Mas não é só isso. Nós pensamos também que as redes públicas, estaduais e municipais, sobretudo as grandes, as pequenas têm pouco recurso, devem entrar nesse esforço nacional, financiando. O Abruzzo falou uma coisa, que eu vou falar, que se eu falar errado, você conserta. Para nós, uma vez, é o seguinte, de onde vêm as professoras e os professores brasileiros? Vêm das classes C, D e E, mais de D e E do que C, tá certo? Então, são jovens que precisam de renda. Se a gente quer ter bom professor, isso tem que ter uma ação, e não é R$500, sinceramente. Não vai ser R$500, tá? Sabe por quê? Nós conversamos tanto com redes municipais e estaduais, quanto com as faculdades. O que os dois dizem? A mesma coisa. Os meninos não fazem, as meninas não fazem estágio, porque tem que trabalhar na farmácia, no supermercado. Sim. Entendeu? Eu cito um caso... Para pagar a faculdade. Joinville tem 500 bolsas, eu acho que R$2.000. O secretário Diego me falou, nunca consegui mais do que 200 estagiários, porque não tem, estão trabalhando. Ele não vai deixar um trabalho, uma carteira assinada, que seja de um salário mínimo, para pegar uma coisa incerta, né? Então, aí tem um nó para resolver. Você entende por que eu digo que está bom que está colocando o olho, mas está insuficiente? A gente precisa de mais, de coisa mais ousada, de coisa mais articulada, né? Os estados têm que sentar nessa mesa, porque vai ter que mudar o currículo das universidades, vai ter que atualizar esse currículo. Como é que vai fazer isso se quem contrata os professores futuros não estiver sentado na mesa? Sim.
Bruce, você quer comentar também essas declarações do ministro, que algumas coisas ele já tinha dito, e também te contar que ele citou o seu estudo, que era algo que eu já ia perguntar aqui, dos 60%, né? O famoso estudo. O famoso estudo que diz que 60%, né, do resultado do aluno vem do professor. Ele citou, eu falei, claro que a gente sabe, foi uma matéria no Estadão. Contigo, aliás, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho, né, para quem não conhece, falar um pouquinho do estudo e também comentar essas novas políticas, como é que está pensando aí para o professor. Legal. Bom, boa tarde, Renata, Haroldo, Silvia, prazer estar com vocês. Eu estava escrevendo um relatório e ouvi tudo que ele falou, porque isso a gente pode fazer, coloca no YouTube, então eu ouvi toda a fala do ministro hoje. Tá? Vi até que ele me citou, achei meio estranho, mas continuei. Bom, brincadeira. Olha, eu acho que a gente tem que pensar que o professor tem um efeito muito grande na educação em todo o mundo, há vários estudos no Brasil. Quando a gente fala que quase 60% do resultado educacional tem a ver com o professor, é controlando pela questão social. É claro que existe um efeito extraescolar, como diz a literatura. E é bom também dizer, Renata, que eu estou falando de professores não só das escolas públicas. Nossos resultados dos exames internacionais, na maior parte das escolas privadas, são resultados pífios. Os professores que vão para as escolas privadas também não são tão bons assim, não, a não ser uma pequena elite do professorado. Então, a gente sabe que, se a gente olhar as reformas educacionais pelo mundo nos últimos anos, eu fiz um livro tanto em parceria com a Península, com o Instituto Ayrton Senna, quando eu fiquei lá no MIT, eu fiquei vendo isso, são reformas vinculadas à gestão de pessoas, principalmente a gestão de pessoas que a gente chamaria no Brasil de secretarias, diretores ou líderes escolares, e mais ainda professores. São reformas voltadas a isso. É isso que é reforma educacional no mundo hoje. E quando a gente olha isso, portanto, o professor é a figura-chave da educação. E eu queria citar, acho que quais são os 5 pontos que, na minha opinião, dificultam a melhoria da questão do professor no Brasil. O primeiro tem a ver com distribuição. Há 3 anos eu fiz um estudo, Gustavo, também, para o Instituto Península, sobre oferta e demanda de professores. E a gente mostrou que há uma distribuição ruim, tanto por disciplina, como por região, como por micro-região no Brasil. Naquela época, tinha muitos estudos dizendo que, dada a mudança demográfica, nós temos professores demais. Estavam errados, porque nós nunca tivemos um processo de organizar a formação de professores no Brasil. Nunca tivemos. E, portanto, esta conta não bate com o que se vê na realidade. Aliás, a área que tem menos professores no Brasil vis-à-vis alunos é língua estrangeira. Nós formamos, por isso que nós formamos monoglotas no Brasil. Então, você olha isso, tem uma distribuição regional, acho bom que ele fale em mais professores, nós escrevemos isso em 2021, é uma questão importante, acho bom que ele pense em incentivos para fazer, digamos, licenciatura, mas tem que ser incentivos nos lugares que mais precisam e nas disciplinas que mais precisam. Eu nunca esqueço que nós fizemos um FIES que valia para todas as profissões, o que foi um erro brutal, foi dinheiro jogado no lixo, quando nós temos para que nós queremos um FIES. Então, esses incentivos ainda precisam ser, digamos, mais refinados para ir direto ao ponto, direto ao foco, porque nós temos um problema muito grande de distribuição de professores no Brasil por disciplina, por região, e é preciso, de alguma forma, mesmo que emergencialmente, tomar conta disso, fazer políticas para isso. Mas tem um segundo problema, que é de atratividade. E o problema da atratividade é um problema mundial, é verdade isto, mas os países que estão atacando o problema da atratividade começam no ensino médio. Esse é o nosso erro. No ensino médio, os países já estão fazendo desde políticas para atrair pessoas para serem professores, docentes, como fazendo cursos profissionalizantes relativos à profissão docente, para que depois ele faça universidade. Porque aquele menino que está trabalhando na farmácia em Joinville e não quer pegar a bolsa, se ele tivesse sabido disso no ensino médio, talvez ele pegasse a bolsa. Então, a gente está começando tarde, nós estamos começando 3 anos depois. Então, temos que começar com a coisa da atratividade. Algum tipo de incentivo, digamos, para fazer licenciaturas é importante? Ele é apenas pecuniário? Talvez não só os R$500, mas pensar um pouco em fazer uma pesquisa mais profunda para ver, digamos, como é que isso é diferente de região a região no país. Para algumas regiões isso vai ser um dinheiro suficiente, para outras não. Então, a gente tem que, digamos, ter uma ideia mais focada, uma ideia mais estratégica da política da atratividade no Brasil. E só para terminar o ponto da atratividade, eu tenho uma discordância enorme com boa parte dos meus colegas. Não é dar bolsa para quem foi melhor no Enem, porque o Enem não é uma boa proxy de quem vai ser professor. Isso é um erro. O Enem é uma boa proxy de enciclopédia e de cursos concorridos.
Quem disse que ali está mensurando que o cara tem competências, digamos, para ser professor? Em hipótese alguma. Né? O meu amigo Shimon Schwartzman, que é um conservadorzão, mas ele tem umas coisas muito boas. Ele diz assim, olha, essa prova do Enem não é capaz de mensurar que competências as pessoas têm para uma profissão. Ela é capaz de mensurar o resultado de conhecimento do ensino médio, no máximo por áreas. Eu acho que isso é um erro. Então, nós temos que pensar em outro tipo de estratégia para selecionar esses alunos. E, terminando o ponto da idade, como eu falo sempre, os professores no Brasil vêm das classes C, D e E. Não acho que isso vai mudar muito quando você vai dar aula na USP ou dar aula na GV. Eu chego lá e pergunto, quem quer ser professor? Não há muitas mãos levantadas. Nem no curso de pedagogia da USP. Então, assim, a gente tem que olhar, ter uma política mais focada. O terceiro ponto é a qualidade. A qualidade tem muito a ver com a formação inicial e tem a ver com, acho que, 3 coisas da formação inicial. Nós fizemos um mercado de educação remota que é único do mundo em termos de desastre. Ninguém no mundo fez isso. A gente construiu, criar uma tecnologia para piorar professores. Então, nós vamos colocar no Guinness, o Brasil criou a pior tecnologia para piorar professores. Segundo elemento da qualidade, pouca formação prática. Então, nós temos que fortalecer a formação prática, o que seria incompatível com a educação remota, tal como ela é hoje. E o terceiro elemento, e acho que esse ponto precisa ser dito, a gente precisa ter um novo modelo pedagógico. A maior parte dos professores não fez pedagogia, fez licenciaturas. Porque a gente olha a soma dos professores, eles se concentram mais fortemente no Fundamental 2 e no ensino médio. Então, fizeram licenciaturas, a própria pedagogia, tecnicamente, é uma licenciatura. Essas pessoas, na faculdade, nos cursos de licenciatura, não aprenderam a como dar aula sobre o assunto que vão versar para o resto da vida. É esse o nosso ponto. Se a gente não investir num novo modelo pedagógico, não adianta colocá-los na prática, não adianta entuchar de novas disciplinas. Agora tem um problema de educação inclusiva, vamos colocar 10 disciplinas de educação inclusiva, é importante. Agora tem o problema da primeira infância, colocar 10 disciplinas. Eles não vão saber ensinar aquilo. Nós precisamos ter o que é o debate hoje em várias partes do mundo, de vários cursos de formação de professores, que é novas metodologias de ensino. Este é o ponto central. E aí os 2 últimos pontos, para terminar a minha fala. O quarto ponto aí que é importante é governança. Eu acho muito importante que o MEC entre nessa história, porque nós tivemos aí um período em que o MEC esteve fechado por 4 anos, ninguém sabe exatamente o que estava sendo feito. Pelo menos descobrimos que a estátua do Paulo Freire permaneceu. Mas agora que o MEC está mais ativo, entrou em professores, e nós temos que aplaudir que está entrando, podem melhorar essas propostas, já é um primeiro passo. É preciso lembrar ao MEC que a governança é federativa. Há um grande problema, Renata, na educação, que a gente não tem um sistema como na saúde, e a provisão é estadual e municipal. Né? O Península, as universidades que trabalham com professores, o Ayrton Senna, não estão cuidando de redes federais. Né? Aparentemente não. Vocês estão estão trabalhando com redes estaduais municipais. E é lá que existe o mundo do professor e da educação. Portanto, nós precisamos criar uma governança federativa que articule União, Estados e municípios. Essas medidas do MEC precisam ser dialogadas e construídas junto com os estados e municípios. E a governança não é só uma governança federativa, mas tem um tripé formativo, que é, digamos, os centros formadores, universidades, faculdades, as redes, ou o sistema educacional, e as escolas. Vocês têm que articular essas 3 coisas. As redes estaduais deviam estar dialogando, pois eu suponho que estejam desesperadas, se não tiverem, vai um pouco na linha do Haroldo, que triste, deviam estar dialogando com as universidades que estão ao seu lado. E chegar para o MEC e falar assim, vem junto comigo para a gente mudar isso. E isso tem que rebater na escola. Então, tanto a governança federativa quanto a governança do tripé formativo precisam ser feitas, porque o MEC solta essas medidas, que, eu repito, são importantes, acho que o ministro está super bem intencionado, mas se não tiver essa governança, não implementa. E em política pública, o que importa é se é implementado ou não. A melhor formulação do mundo, feita pelos mais brilhantes acadêmicos, se não for implementada, ela é inútil. Então, acho que a gente tem que fazer essa rede para implementar. E o último ponto é a carreira. E dela eu acho que tem 3 pontos que são importantes. Primeiro, são os 5 primeiros anos de carreira. Eu acho que é aqui que está o grande problema, porque, vou dizer uma outra coisa polêmica. A gente pode estar formando mal professores, mas se nós tivéssemos programas nas grandes redes do país, que a gente chama de programas de entrada, que Portugal fez, Estônia fez, Singapura fez, vários países do mundo estão fazendo, alguns estados dos Estados Unidos têm feito, com 5 anos lá, e fossem bons programas de entrada, esses professores seriam melhores do que o primeiro colocado do Enem.
Porque é uma profissão. Professor. O marceneiro não precisa ser o primeiro colocado do Enem. Nem o médico melhor é aquele que é o melhor dos vestibulares. Então, assim, estes 5 primeiros anos tem que ser o ponto central de reforma na educação. Porque ali a gente pode corrigir os problemas. Mas aí são políticas dos estados. Dos né? estados e municípios. Mas Sim, o governo federal pode fazer em articulação. Pode apoiar. Pode. É isso que o governo federal tem que fazer. Porque é lá que ocorre, na ponta. Segunda parte da carreira é que nós estamos... Quando a Silvia falou do apagão, no fundo ele significa que muitos professores vão se aposentar nos próximos anos. O que países têm feito, que já está ocorrendo isso no mundo todo? Feito processo de seleção de professores mentores para pagar para ficar mais anos, para que eles ajudem os que estão entrando. Porque o professor que ficou 30 anos, pode ser que ele não saiba exatamente todas as novidades da física quântica, pode ser que ele não saiba exatamente como lidar com uma criança autista com crescimento e educação inclusiva, mas ele sabe sala de aula. E isso é um ensinamento importante para o professor que vai entrar. E o terceiro e último ponto da carreira, que eu acho que é fundamental, é a escola. A educação ocorre, ao fim e ao cabo, na escola. Temos que fortalecer as escolas. E aí, casando um pouco com o que o ministro estava fazendo antes, nós não vamos ter bons professores se os professores não se dedicarem exclusivamente a uma escola. Eu sinto informar isso é triste, porque os países da OCDE, 80% dos países da OCDE, até um pouco mais, quase 90%, são países que têm professores de uma escola só. Esta é a fórmula. Por que as universidades públicas no Brasil são boas em geral? Porque é professor de uma escola só. Por que boas universidades privadas, né, sei lá, PUC do Rio, a GV, o INSPER, são bons? Porque é professor de uma escola só. Imagina a Renata trabalhando em 5 jornais. Percebe? Não dá certo. Então, se a gente quer ter bom professor, e esse é um estímulo de atratividade. Você vai dizer, você vai ficar numa escola só, vão investir em você, você vai poder ter menos alunos. A nossa colega Gabriela Monicone, a Gabi, tem feito os estudos mostrando como o professor no Brasil é auleiro. O professor não pode ser auleiro, o professor tem que estar concentrado em um lugar só. Se a gente tivesse hoje uma rede próxima aí de 70%, 80% de professores em escola de tempo integral, com programas de entrada de 5 anos, né, muito fortes nos estados e municípios, e com mentoria, mesmo com as falhas da formação inicial, nós teríamos melhores professores. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar naquilo que pode ser corrigido. Renata, Me sobra pergunta depois disso tudo? Me sobra. Renata, eu posso emendar aqui nos argumentos do Abruzzo, que eu concordo com... Mas a Silvia quer falar também. Deixa desculpe, ela. Silvia. Você quer complementar, professor? Não, deixa eu só perguntar, porque vocês dois falaram muito, mas muito bem. Muito obrigada. Quase não me sobra perguntas. Mas tem um assunto que só vou provocar, e você pode também complementar uma coisa que eles disseram. E a questão do salário? Né? Muitos países, para também aumentar essa atratividade, equipararam o salário de professores a profissionais com a mesma escolaridade. Aqui no Brasil, a gente teve um estudo recente aqui do Todos para a Educação que mostra que, enquanto o professor tem um salário ali médio de 4.900, as outras profissões, se juntar todas elas, né, as mais baixas e as mais altas, 5 e pouco. Então, o professor ganha menos do que a média das outras profissões. Se for comparar com médico, advogado, menos da metade, né, o salário médio. Né? É importante, você acha, também essa equiparação com profissionais assalariados de outras áreas? Ou, se for feito tudo isso que eles estão dizendo, talvez o salário seja menos importante? Queria saber um pouco de vocês. Acho que uma coisa não anula a outra, né? É fundamental a revisão dessa questão do salário como um item de atratividade, porque isso se destaca, né? E o professor por exemplo, o professor, para ter hoje um salário razoável, ele tem que rodar em muitas escolas. E isso compromete o quê? A sua saúde mental, a sua saúde, compromete o seu processo de planejamento de aula, de estudo, de dedicação como especialista que deveria ter. Então, se ele tivesse um salário mais adequado, estando em uma única unidade, podendo ali ter o seu processo, tanto de preparação, como também de formação, espaços de interação com outros professores mais experientes, esses espaços de troca, de aprendizado, vivência de práticas, podendo explorar a escola como um espaço, né, de formação desse estudante e dele próprio, seria muito diferente. Então, assim, pensar em remuneração é um atrativo, né, é um jeito do professor permanecer na carreira e também dar condição
condições a ele de não rodar tanto, né? De não pulverizar a sua energia saindo da região do Capão, aí depois vai para o Socorro, pega uma aula aqui, pega 2 acolá, e aí depois falam, o professor, a aula não foi tão boa. Mas quando? Eu tenho muitas colegas, né, de doutorado, de mestrado, que continuam em sala de aula e elas realizam atividades aos finais de semana, muito tempo, para conseguir realizar uma boa aula. E são profissionais que já estão na rede há muito tempo. Imagina quem está iniciando, vai se dedicar? Não vai. Aí as aulas normalmente são mais frágeis, que vai fragilizando a relação dele com os estudantes no processo de ensino-aprendizagem, mútuo. Então, assim, veja que essa questão de remuneração, ela impacta, mas não só. O professor também, é importante identificar que esse professor também precisa ser reconhecido e ser valorizado. É um outro ponto que foi até discutido e o professor Camilo Santana trouxe. Esse professor precisa ser valorizado no seu processo de formação. Esse professor que tem mais experiência, ele precisa também ser convidado a estar nesse lugar de quem forma os seus pais, né? Entendendo que ele pode trazer essa contribuição, acolhendo esses que estão chegando e que estão desesperados, que quando vem da universidade, cai em sala de aula, cai na escola, é um mundo completamente diferente, ele se assusta e normalmente sai. Então, tem vários fatores, né? Remuneração, posso destacar como um deles. Obrigada, Haroldo. Você quer complementar? A remuneração melhorou, tá? Chegou a 82%, mas está longe de poder descansar, porque a remuneração, além de ser importante para o indivíduo, né, porque é a vida dele, pessoal, eu acho que passa para a sociedade também uma ideia de valorização, claro, que o professor é importante, que não há hoje, né? Então, acho que tem uma lei, a lei do piso ajudou, tá, para ser revisada, acho que precisa revisar, não pode ter 30 num ano e 3 no outro, tem que ser uma coisa mais planejável, senão não tem sustentabilidade financeira, e nem o professor, né, é muito ruim, agora eu vou ter tanto, mas depois não tenho, isso é péssimo. E o professor precisa ter garantia, segurança, para ele ter progresso. Agora, Renata, tem outras coisas que nós estamos descobrindo, olhando, que às vezes não vêm no debate da educação. Parece assim, é uma ideia velha, né? As pessoas vão lá, fazem uma licenciatura e vão para a escola. Verdade? Não, mentira, não vão. Nós estamos formando 280 mil. Semana passada, o Ulisses, do INEP, deu o número de inscritos lá do ENAD. 280 mil, mas a gente não precisa de mais do que 80. Tá? Então, não é verdade que vão para lá. E nem que os melhores vão para a escola. Aí tem um dado, que é de Goiás, mas não é o único estado, não. Vou compartilhar com vocês. Vocês verem como é que é dramática a situação do tal apagão, né? Parece que o jovem que faz licenciatura não é igual aos outros jovens de hoje. Estuda uma coisa e vai fazer outra, né? Olha o dado. Concurso de 2022, nomeação em 2023. 1.263 professores convocados para posse. 15% não tomou posse, desistiu antes de sentar na cadeira. No primeiro ano, 19% pediram exoneração. Então, aqui deu um terço, aproximadamente. Isso não é. Alagoas foi a mesma coisa, nomeou 2.000, no primeiro ano, 500 pediram exoneração. Eu não sei lá quantos não tomaram posse. E mais, dos que tomaram posse, 22% entraram em licença médica no primeiro ano. Nossa. Líquido, 54% na sala de aula, no trabalho efetivo com as crianças. Então, é um fenômeno novo, que não era percebido, mas que está sendo percebido. O que eu vejo nele? Aquela coisa que eu falei antes, a jovem que faz a licenciatura, não necessariamente vai ser professor, depende. É remuneração, só não é. Tem uma coisinha chamada condições de trabalho. As condições de trabalho dos professores são péssimas. Sempre foram, estão pior. Por quê? Porque as crianças mudaram, as crianças são muito diferentes. E o professor não vem preparado para essa sala de aula, porque ele não frequenta ela. Ele só vai entrar nela na hora que ele passa. Então, essa quantidade de exoneração no primeiro ano, eu acho que é esse choque que esses professores recém-formados chegam e têm na escola. Então, assim, tem coisas novas, eu acho que a gente precisa dar uns passinhos à frente e olhar pensando no jovem. A gente pensa na criança, mas o professor é um jovem, é uma jovem, e é igual aos outros. Tem N oportunidade de trabalhar fora da educação, né? Então, a educação vai ter que realmente disputar, e não vai ser só com remuneração, vai ser com condições de trabalho,
vai ser com aquilo que o Abruzzo falou, e aí eu trago uma notícia boa, que eu acho que vocês vão gostar. Nós estamos desenvolvendo, desde o início do ano passado, com o Estado do Paraná, uma experiência inovadora no estágio probatório, na turma que está entrando, que avalia desempenho. Aliás, fizemos um seminário semana passada, internacional, de avaliação de desempenho, que não é aquilo que todo mundo morre de medo, né? É um acompanhamento do trabalho real do professor, para dar a ele retorno, feedback e discutir com ele como melhorar, né? E também programas de desenvolvimento profissional, que não essa formação continuada que já deu o que tinha que dar, né? Um aulão igual para todo mundo, né? É muito mais customizado de acordo com a necessidade de cada um. Está indo muito bem, e é impressionante, gente, é emocionante ver os professores, né? Tem vídeo gravado. O secretário Rony teve que, semana passada, ele trouxe de uma professora assistindo a aula da outra, e ali, ao vivo, conversando o que funcionou, o que não funcionou, por que as crianças não prestaram atenção, por que ela não fez isso, por que ela fez daquele jeito. Isso é que é desenvolvimento profissional. Mas ainda tem muito preconceito, né, nesse sentido, de muitos professores que não querem o outro processo ser observado. Quando se fala disso em política mas pública, é porque a narrativa é errada. É assim, vou avaliar para te ferrar, não é para ferrar. Ou vou te observar para te entregar. Aliás, né? eu te mandei um estudo que a gente editou da experiência do Ceará, o professor Jorge Lira, que é isso, é avaliação formativa, para desenvolver o profissional, para desenvolver o lado profissional do professor, que não é saber química, como disse o Abruzzo, é saber ensinar química. Mas como mudar esse preconceito mesmo que existe, ou essa narrativa, né, para que os professores entendam, ou que se comunique direito, né, não só que eles não estão entendendo, mas se comunique direito que essa avaliação pode ser formativa, não uma avaliação punitiva. Exatamente. Olha, eu acho, Renata, que você tem um sistema da profissão docente. A gente tem muita coisa fragmentada, muita coisa desarticulada. Até para contar um pouco do sistema, contar uma experiência de foi uma aluna minha, fez administração pública comigo, trabalhou no MEC, trabalhou em muitas fundações empresariais, brilhante, está no mestrado. Ela fez também, nesse meio do caminho, fez uma graduação em pedagogia e resolveu prestar o concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo, cuja rede é uma rede razoável, não é uma rede ruim, e para ver como é que é entrar na carreira. Sensacional, ela vai fazer um livro sobre isso. Ela chegou lá, professora substituta, e falaram assim, tem uma aula para você dar. Para qual turma? Do 4º ano. O que eu faço? O que você quiser. E é isto. As redes não se preparam para ter uma política sistêmica junto à profissão docente. Então, assim, o número de Goiás não me espanta, honestamente. Porque, assim, o cara chega lá, chega numa escola da periferia com 30, 35 pré-adolescentes, olhando para a cara dele, ele teve pouquíssima experiência prática, ele não tem nenhum, digamos, ou tem pouco, vamos para ser mais honesto, ele tem pouco suporte da escola e da secretaria, e ainda quer que o sujeito fique lá? Não dá. Então, assim, a gente tem que criar um sistema da profissão docente que começa, primeiro, com a secretaria se preparando para selecionar e formar professores. As secretarias não estão preparadas para selecionar e formar professores. Selecionar não é só concurso. A avaliação de desempenho, Renata, é formação. Segundo, criar lá o programa de entrada, termo brasileiro, estágio probatório, e fazer com que esse programa seja efetivamente um programa de formação. Eu me lembro, porque houve a mudança na emenda 19 do estágio probatório, ele era menos anos, eu trabalhava com 2 anos, trabalhava com o Bresser, e o Bresser me perguntou, daquele jeito dele, o que você acha aumentar o estágio probatório? Assim, depende, pode ser um sofrimento ou uma melhoria. Virou sofrimento. Quer dizer assim, a gente tem que começar a construir isso mais claramente. E aí, montar, digamos, escolas articuladas com as secretarias que tenham um sistema docente, que tem uma preparação, que chegou lá a Renata para virar professora, sabe, você é uma escola de tempo integral, tem salário, se você fizer tal ou qual coisa, pode ganhar mais. Essa discussão, por exemplo, sobre avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho é, por natureza, para fazer com que os professores sejam melhores, não para que sejam piores. Certo? Na Austrália, eles começaram a fazer que os próprios professores, não sou eu nem você, filmassem suas melhores aulas. E começaram a filmar suas melhores aulas e colocaram como se fosse uma intranet, assim, um portal, e os outros foram fazendo isso. Virou uma febre. Porque você fala assim, eu vou dar uma aula tal, será que tem nesse negócio uma aula que eu posso me inspirar? E isso é uma visão sistêmica de professor. A visão de que eu vou lá filmar e quero saber o que você está fazendo aí.
Porque é um pouco o setor público brasileiro, isso tem origem até de escravidão, cara, assim. É uma coisa assim, senhorial, né? Senhorial não vai resolver mesmo. Aí as pessoas vão embora, ainda bem que são livres hoje e podem ir embora. Então, precisa ter um sistema docente que, quando a gente selecionar e receber esses docentes, a gente possa tratá-los com condições de trabalho melhor. Tua pergunta original, os salários importam? Importam. Mas se você for, digamos, pensar que o professor vai trabalhar tempo integral, se o salário dele estiver próximo entre 5 mil e 6 mil reais, é mais ou menos o que se ganha, a gente fez esse cálculo, na média do país, quando você tem mais de uma escola dando aula. No Nordeste do Norte, você já é classe média, porque tem custos de oportunidade diferentes. Então, assim, não é tão grande esforço, mas, para isso, precisa preparar as secretarias, preparar as escolas para ter sistema docente. O que me chama a atenção e o que me irrita, na verdade, Renata, que o debate educacional, o MEC está tentando lá encontrar caminhos, mas nos estados e municípios, em muitos lugares, os debates estão indo, na verdade, muito longe da discussão que nós estamos fazendo aqui. Honestamente, eu vejo redes gastando uma discussão enorme com coisas que não vão melhorar. Nossos alunos não vão desenvolver melhor nossas crianças, jovens, não vão produzir capital humano de qualidade para o Brasil nos próximos 20 anos. Por quê? Escola cívico-militar, qual o resultado disso na melhoria do professor? Zero. Não é uma questão ideológica. Não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é o seguinte, qual país do mundo fez isso? Zero. Não faça. Começa por aí. Então, assim, a gente tem que começar a discutir mais seriamente por evidências, por que os países fazem, e criar um sistema docente sólido. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar criando umas querelas ideológicas aí, Renata, que são inúteis, na verdade. Né? Vamos definir, vamos ficar discutindo de todos os lados como é que isso vai discutir a questão de gênero, etc. A educação passa muito longe disso, eu sinto informar. O debate ainda é muito chão. Muito chão. Então, a gente tem que pensar mais claramente em criar um sistema de profissão docente, em que o governo federal crie as normas, crie incentivos, indústria, e os estados e municípios articulem suas secretarias com escolas de tempo integral e com essa formação contínua. Se fizermos isso, não estou falando que não deva reformular a formação inicial, etc. Tem um esforço, é muito importante, Renato. Mas se fizermos isso, a gente vai corrigir o que a gente já tem hoje, porque tem coisas que já foram. Não dá para mandar de volta para a faculdade, né? Quando a gente faz um erro lá na universidade, no jornal, fala assim, volta para a faculdade. Não dá para fazer isso, né, Renato? Então não dá. E esse é o contingente que vai ser mais importante por mais 15 anos, pelo menos. Então nós temos que trabalhar com isso e criar um sistema docente articulado e que isso, e terminando só respondendo uma coisa que o Haroldo falou, os jovens querem perspectivas, Haroldo. É isto. Por isso a gente tem que começar desde o ensino médio a falar de profissão docente. Mas chega numa escola lá, você com 25, 26 anos de idade, com pouquíssima formação prática, conhece um pouco a escola pela sua origem social, é o que faz a maior ponte, na verdade. Olha aquele salário, dizem, mas se você der uma aula na rede municipal lá em Goiânia, já pega o caso de Goiás, você vai ganhar um pouco mais. Você fala, então, tá bom, vou fazer isso. É realmente um mundo, digamos, completamente caótico. Então, no mundo caótico, não vai sobrar muita gente e, portanto, a gente precisa ter um mundo organizado e sistêmico da profissão docente. Nosso tempo está acabando. Acho que eu vou pedir para vocês fazerem umas considerações finais de 1 minutinho aí para dar tempo. A gente tem aqui 4 minutos. Silvia, quer começar? Posso começar. Já que a gente está encerrando também o evento, pode fazer uma consideração final até do evento. Diante de tudo que conversamos, né, que tem muita convergência, eu gostaria de trazer um destaque, que nesse processo, eu estou pegando até o título, né, desse encontro, Reconstrução da Educação, que passa pelo professor. Né? Eu acredito também que esse professor ele precisa ser considerado nesse processo enquanto aquele educador, ser cuidado nas suas necessidades de formação, mas considerando a questão da saúde mental também, a relação dele com com os estudantes em sala de aula, e que depende, muitas vezes, do apoio de um professor mais experiente, que às vezes não encontra na rede, porque é um coordenador que também foi chamado para esse lugar, e até ontem era um professor e que também não teve uma formação. Mas o destaque aqui é do professor ser convidado a também participar desses debates, porque muitas vezes vem indicações do que a avaliação,
plataformas, isso e aquilo. Então, normalmente se cria política, se cria propostas e não envolve o professor no debate, o que gera todo um medo, todo um tabu. O que vai ser feito com isso? Então, assim, esse é o distanciamento, convite. né? Eles não querem fazer aqui para estar vindo de cima para baixo. Entendeu? Esse é o convite. Por exemplo, nós estamos aqui, sou educadora, estive em sala de aula, mas cadê o professor para debater e falar desse lugar de quem está sofrendo as dores e as delícias de ser o que é? Também. E tem professores muito bons na rede e tal, então trago essa contribuição de como envolver também os professores nesses debates, somando aí com especialistas, com pesquisadores como nós. Obrigada. Pela ordem. Pode ser pela ordem de você. Eu acho que eu vou repetir uma coisa que foi dito. Se o Brasil não vai mover o ponteiro da aprendizagem para cima, se não cuidar dos professores. E cuidar no sentido que o Abruzzo falou aqui, com um olhar sistêmico. Porque, na verdade, nas redes, e às vezes até as organizações mesmo, veio o professor como CPF. Mas o professor como CPF não é a solução. Embora cada um tenha o seu CPF, tem que fazer um esforço. Mas a aprendizagem de uma criança ou de um grupo de crianças é de um time da escola. Então, esse olhar, e precisa ser, concorda, Bruce? Estava cochichando com a Cátia aqui, porque o Conselho Estadual aprovou um curso de técnico nível médio para a escola, que é uma coisa que nós concordamos, você sabe disso, é importante começar a motivar desde lá. Né? É esse cuidado já no ensino médio, porque quem são os professores das escolas públicas? Os alunos do ensino médio da escola pública. Então, os professores que nós precisamos estão na mão das escolas, das redes públicas estaduais, no ensino médio. Né? Depois ele tem que fazer uma formação inicial, tem que fazer estágio. A gente está avançando muito nisso. Esse é o segundo ponto que eu queria dizer. Os professores brasileiros não serão barreira à melhoria da educação, né? Até na avaliação, entendeu? Claro, se você ficar, vou te ferrar, ninguém quer se ferrar. Mas na linha que nós falamos aqui, a aceitação é boa. Como eu falei, é emocionante ver os professores conversando sobre o que eles estão fazendo, o trabalho que eles estão fazendo com as crianças no estado do Paraná, né? E Tocantins já vai nessa direção também, né? E outros, isso virou, Abruzzo, assim, uma coisa tipo lugar comum, todo mundo, isso faz todo sentido. Trabalhar uma atenção especial ao professor que está entrando na rede, né? Eu acho que isso é fundamental. E um ponto que foi tocado aqui, que é o seguinte: não tem resultado individual. Então, os gestores das escolas importam muito, assim como os da rede, né? Acho que o ministro falou aqui hoje, tem que ter plano, tem que ter foco, tem que ter... isso aí. E tem que ter liderança, o exercício da liderança é fundamental. Só que é o seguinte, não vai ser mais suficiente exercer liderança lá na rede municipal, ou na estadual, ou lá o MEC. Esses 3 níveis de governo têm que conversar, porque a educação é um problema nacional. Eu acho, a gente convive muito com as redes estaduais, que estão melhorando o concurso. Os concursos têm aula, né? Na universidade, quando você entra, você tem que dar uma aula. Na educação básica, não. Dá uma provinha lá de conhecimento, não tem nem conhecimento pedagógico, e está tudo bem. Mas as redes abraçaram isso. O secretário Fred, de Recife, morria de medo. Gente, falou, nossa, vão me crucificar. Ele já gravou para a gente. Ele falou, nunca recebi tanto elogio quando eu botei no concurso uma prova prática. E falou mais, quinta-feira passada conosco aqui, a rede, os professores da rede, unânimes elogiando. Sabe por quê? Eles ficaram com o sentimento de que os professores que estão vindo são bons professores, são os melhores. Entende? Tipo assim, atirou no que viu e acertou no que não viu, fortaleceu a rede, deu liga na rede. E fora também, claro que teve um processozinho ali e tal, e é da democracia, né? Então, assim, os professores não serão obstáculo e precisa dessa visão sistêmica, né? O Ministério, o ministro, os secretários têm que conversar muito com os estados e com os municípios, né? Ah, mas tem jeito, tem tecnologia. As redes que dão certo, você vai lá em Sobral, o Herbert, que está saindo agora, toda quinta-feira, a manhã dele é com os diretores de escola. Eu fiz isso quando fui secretário, de estar lá com eles, porque é isso que funciona. Quem não faz isso, não dá conta. É o mesmo raciocínio. Os 3 níveis da federação têm que se juntar, porque o problema é grave. Como que esse país vai sair do lugar que está,
Entendeu? Se os meninos, não vou nem falar de tudo, não, se os meninos não aprendem a matemática básica para a vida, né? Então, assim, eu acho que eu termino com a matemática, porque realmente isso sempre foi uma preocupação nossa, né? De olhar os dados de matemática, e a gente olha, e não se faz nada, sistemicamente falando. Um faz ali, outro faz aqui, mas não acontece. Então, eu acho que, parabenizo, né, pela iniciativa, o Estadão repercute, né, e eu acho que ajuda a formar essa consciência. Obrigado. Uma coisa bem pequenininha, rápida, que é olhar o título, né? Desafios para uma educação de qualidade com equidade. Eu queria tocar esse último ponto pelo ângulo que não se vê geralmente a equidade. Claro que é muito importante a equidade no Brasil, pensar a diferença entre alunos que estão nas regiões mais periféricas do centro, entre alunos negros e brancos, indígenas. Tudo isso é muito importante. Mas não haverá equidade dos alunos se os professores não tiverem condições de trabalho para produzir equidade. Porque o que nós estamos supondo quando falamos em equidade de educação é que a escola consegue produzir alguma transformação vis-à-vis ao ambiente externo à escola. É isso que é a ideia de equidade. Você está supondo que tem uma desigualdade fora da escola. Para isso, a gente tem que ter escolas e um sistema da profissão docente mais forte. Senão, a gente vai continuar falando que quer equidade, mas não vai acontecer. Então, assim, a principal forma de criar uma igualdade de oportunidades e equidade é ter uma escola e professores fortes. Eu acho que isso é importante. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi sensacional. Quase não precisei fazer perguntas, você viu? Vocês estão dando aula. Obrigada.